Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite em nome da... Nosso reitor já esteve aqui ontem, mas hoje, em nome da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do nosso programa de pós-graduação, mestrado profissional em Direito, do qual também faço parte do colegiado, e do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais Aplicadas, que é o nosso programa-mãe na universidade, da onde saíram os programas de Direito, Economia, Jornalismo, né? Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de conhecer o doutor Ulisses agora, de ter a oportunidade de conversar sobre esse tema que é tão importante e que pode ter impactos tão concretos na vida do trabalhador em processos de recuperação judicial. Quero agradecer na pessoa também da servidora Alessandra, que é a nossa mestranda lá na UEPG, pelo convite, saudando também minha colega a professora Silvana Mandaloso, que também é do programa de Ciências Sociais Aplicadas e de Direito também, né, Silvana? De Direito lá da universidade, dizer que é uma grande alegria aqui para nós, professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, trabalharmos, estarmos aqui conjuntamente, trocando nossas ideias com a Escola Judicial do TRT, nona região. Como professor, em primeiro lugar, eu gostaria de levantar 2 pontos a respeito do processo de mediação e conciliação dentro do direito do trabalho. O primeiro ponto diz respeito a uma tendência macro que o direito brasileiro vem vivendo, pelo menos desde os anos 90, daquele famoso relatório do Banco Mundial, que dizia que o nosso judiciário era negativo para o ambiente de negócios, e a partir do qual nós tivemos uma série de reformas iniciadas lá nos anos 90, com os juizados especiais, na sequência com as novas legislações e, mais recentemente, com o parecer 125 do CNJ e que se espraiou daí para outras áreas do direito e, mais especificamente, aí, desde o ano de 2021, que nós temos uma grande regulação também aqui no Paraná, no Sejusc, né? E do ano 2015, mais ou menos, em relação às esferas trabalhistas, né? Nós podemos perceber que existe uma tendência a querer se aproximar o tempo da economia, que é o tempo real, do tempo do direito, que é um tempo diferido, né? Nós temos toda uma crítica que é feita, né, em vários ambientes da sociedade em relação à morosidade do processo, né? E você tem todo um trabalho consistente do CNJ no que diz respeito a esses aspectos de você poder gerenciar as quantidades, pensada aí no tribunal multiportas, as várias formas de você encerrar o processo, evitar o processo e assim diminuir a pressão que nós temos sobre o poder judiciário de uma forma geral e sobre a Justiça do Trabalho de uma forma mais específica. Nesse sentido também, e aí eu quero chamar a atenção dos senhores para o segundo ponto, nós temos o processo de reestruturação da figura do Estado dentro da sociedade, também a partir dos anos 90, e nós podemos ver isso claramente com a substituição dos nossos grandes diplomas legais, que antes tinham a organização como códigos, e hoje em dia nós falamos em marcos regulatórios, né? O que isso significa no frigir dos ovos? Significa que o Estado tem sido gradativamente relativizado em suas prerrogativas, em sua posição como o grande regulador
das demandas sociais e tem sido convidado, em algumas vezes de uma forma, entre aspas, convidado, né, a aceitar determinadas imposições relativas à economia globalizada. Nesse sentido, nós vamos ter a mudança dos padrões normativos no direito econômico para os chamados marcos regulatórios e também na área econômica, nós vamos ter, por exemplo, o sepultamento definitivo do grande zumbi jurídico que nós tínhamos, que era o Código Comercial de 1850, e que ainda no início da década de 2000 tinha alguns artigos aplicáveis, né? E um grande processo de Código Comercial que se debatia e se debatia no sentido do afogado que está se debatendo para não se afogar dentro do legislativo, né? Até agora, já nos anos 10, a sociedade ou os setores econômicos dizerem que não faz mais sentido você pensar em termos de uma consolidação do Estado sobre as relações econômicas na figura de um código comercial, né? E daí nós temos várias leis, né, e que nos levam a algo que o professor Norberto Bobbio já falava, naquele livro da estrutura à função, onde você sai de uma concepção de ordenamento jurídico estruturante, baseada num princípio de soberania, com uma carta magna, onde você vai ter princípios que se aplicam a todos os setores do ordenamento, de um ordenamento uno, coeso e coerente, para uma concepção funcionalista de ordenamento jurídico, aonde você não pensa necessariamente num ordenamento único, coeso, coerente, seja a pirâmide keynesiana, seja o juiz Hércules de Dworkin, sejam as discussões a respeito da moldura da legalidade em McCormick, sejam as propostas de Hart. Isso não importa mais, você vai trabalhar agora em termos de cadeias normativas, de setores jurídicos específicos, com aplicação de determinados princípios jurídicos específicos, que não necessariamente se comunicam para outros setores do direito. Vamos ter aí, a partir da teoria dos ordenamentos setoriais, né, a perspectiva de que o direito torna-se cada vez mais fragmentado, e como a realidade social não é fragmentada, nós chegamos ao nosso ponto do dia de hoje, onde dois ordenamentos setoriais são obrigados a conviver sob princípios que não necessariamente são harmonizados entre eles. De um lado, você tem a nova... Na verdade, não é uma nova lei, mas essa nova proposta da lei de falências, que vem a trazer alguns ganhos da jurisprudência, né, trazendo, dentre esses vários ganhos, o Instituto da Conciliação e da Mediação, né? E do outro lado, nós temos a Justiça do Trabalho, com seus princípios e, de uma certa forma, com os seus ganhos, que já existiam antes de se pensar na própria lei de falência ou em quaisquer inovações. A Justiça do Trabalho, ela sempre foi mais célere do que as outras justiças, né? A Justiça do Trabalho, ela sempre teve esse foco na efetividade em relação a outros setores judiciais. E a Justiça do Trabalho já promovia a conciliação antes de você ter o parecer 125 do CNJ. Até conversava antes com o professor Ulisses e brincávamos que essa nova perspectiva dos sejusques trabalhistas, ele não veio como um motor novo para o carro da justiça, como em outras áreas jurídicas. Ele veio como um turbo, né? Como mais uma possibilidade dentro de uma tecnologia processual que já estava estabelecida, que já tinha princípios que a validavam, né? E nesse sentido, já como eu sou um debatedor, eu quero entregar o tema para o nosso palestrante, eu gostaria de levantar algumas questões que mostram esse ruído, esse atrito entre a maneira de ver que você estimula dentro do direito empresarial,
que é aquele direito rápido, efetivo, a ideia de você aproximar o tempo real da economia para o tempo do direito, né? E a mesma perspectiva de você ter uma justiça célere, de você ter uma justiça efetiva dentro do direito do trabalho, que são os princípios. Quando você fala, por exemplo, de uma grande montadora de automóveis que desmonta o seu estabelecimento e se muda para outro país, dentro de uma perspectiva de direito empresarial, você não tem problema nenhum ali. O fluxo econômico está perfeito, os sócios estão com seus direitos e deveres, a decisão foi tomada corretamente pelo seu conselho de administração, os acionistas concordaram isso numa assembleia, mas do ponto de vista do direito do trabalho, você está falando de 5 mil empregos, você está falando de uma formação de um passivo imenso, você está falando de toda uma questão que pode ser discutida. E isso também nós vamos perceber no processo de recuperação judicial. Algo que faz sentido para a recuperação judicial, para a racionalidade econômica, para a ética do mercado, não necessariamente fará sentido para os direitos sociais envolvidos dentro desse processo de recuperação judicial. E daí, para entregar, né, a bola para o meu parceiro aqui, né, perdão da palavra, doutor, mas com o nosso parceiro de mesa, ficam algumas provocações. Quando a gente fala de direito empresarial, o que é a recuperação judicial e a falência, se não um grande procedimento de conciliação levado numa execução coletiva onde você divide por classes, né? Então, qual que é a ideia íncita nisso? De que os credores devem ter as mesmas condições. E daí fica uma inquietação. Como que você vai pensar em condições paritárias de credores quando a lei fala para você que você pode conciliar ou mediar em todas as fases? Antes, durante, depois, após, nesse universo, no outro metaverso, de qualquer maneira você pode conciliar. E como que fica o esforço para que todos os credores trabalhistas recebam aquilo que lhes é devido de uma maneira igualitária? Como que você vai, como administrador judicial, ou como liquidante, ou como juiz, né, ou como que você vai pensar nisso, por exemplo, se eles chegam com uma mediação e não com uma conciliação? Então, como que a gente pensa em uma conciliação prévia à consolidação do quadro geral de credores? Outra coisa, nós temos um problema sério na recuperação judicial, em geral. Eu brinco que eu venho do interior, né? E lá no interior, a gente muitas vezes tem um advogado clínico geral, e você tem um plano de recuperação judicial que muitas vezes não ele busca única e exclusivamente a rolagem das dívidas, ele não ataca o problema da empresa. Porque às vezes o problema da empresa não é que ela está devendo por causa de alguma coisa, que nem você tratar, você está doente, você trata o sintoma e não trata a causa da doença. E o plano de recuperação judicial, ele vira um grande paracetamol, né, para tratar aquele sintoma, mas a causa você não vai resolver. E isso, o que acontece? Aparece na recuperação. Tanto é que 95% das recuperações judiciais convolaram em falência, porque elas tratam os sintomas. E daí fica a preocupação. Muito bem. Então, a partir desse momento, como que nós vamos gerar ativa onde não existe? Nós vamos para o trabalhador. Né? Então, eu preciso aqui de uma determinada quantidade de ativo para atender esse credor. Vamos fazer uma proposta. Eu tenho um plano, esse plano não foi aprovado, vem o plano dos credores. Vamos buscar uma mediação com o trabalhador. Né? Então, em que medida que essa conciliação também não pode ser utilizada como uma forma para compensar as debilidades técnico-financeiras do próprio plano de recuperação judicial? E, por último, algo que preocupa muito do ponto de vista fático é a questão dessa recuperação judicial para o empresário rural. Porque nós temos um problema de documentação, o professor Mauro já falava da questão
né, de você ir atrás, de você buscar os bens, e você tem um problema de levantamento, de documentação efetiva na recuperação do produtor rural, e você tem também uma assimetria muito grande entre o trabalhador rural e o empresário rural. Uma assimetria maior do que você tem em outros setores econômicos. Então, quando você simplifica esse procedimento, quando você confere, além de um favor legal, a possibilidade de você estabelecer uma conciliação, a pergunta seria se a Justiça do Trabalho aí não estaria concordando com a manutenção de um desequilíbrio estrutural muito grave na nossa sociedade, que reside até hoje no campo. Então, levantados esses rápidos pontos, né, eu agradeço a todos a palavra e passo aqui para o professor Ulisses para ele fazer a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu vou me dirigir ao púlpito também, que de lá eu falo, fico mais à vontade. Me escutam bem, né? Ótimo, vamos lá. Bom, primeiramente, sei inclusive que ficará gravado, né? Não sei se com transmissão ou não pelo YouTube, mas eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou careca, né? Dependendo do estado, eu sou ou pardo ou branco, né? Depende do estado da federação. Estou de paletó azul, gravata azul e bege, enfim, e pela imagem no fundo tem uma parede bege. Bom, eu vou falar, deixa eu pegar aqui o passador. Bom, eu vou dar continuidade, né, a esse tema tão instigante da conciliação. A gente tem, de fato, professor, a gente tem muitas discussões aí no bojo da Lei 14.112 e eu escolhi 4 temas para a gente conversar. Né? O primeiro deles é a vocação conciliatória da Justiça do Trabalho, que é uma vocação histórica desde a nossa gênese, vamos dizer assim, e que também é muito similar em alguns aspectos, né, na recuperação judicial, uma vez que a recuperação judicial é um processo marcadamente negocial e compositivo. Vou tratar de algumas alterações da Lei 14.112, algumas o professor já mencionou, enfim, sempre com esse espírito de fomentar a mediação e a conciliação, né, independentemente da natureza do crédito, e depois partir para alguns aspectos mais práticos de casos do nosso cotidiano, especialmente mesa de audiência, seja como juiz, servidor, advogado, independentemente do lado do balcão, e para os estudantes trazer um pouco da nossa prática diária aí, né, e aquelas perguntas que a gente tem todo dia na mesa de audiência quando envolve um processo de recuperação judicial. Concilia e habilita? Não, doutor, eu vim aqui só quero conciliar e habilitar, só, não tenho, né, sem muitas vezes estudar de forma aprofundada a recuperação daquele caso concreto, ou aquela outra situação, empresa em recuperação judicial fala, não concilio, nem converso, eu estou em recuperação judicial, eu não posso conciliar. Eu vejo muito dessas duas posturas em audiência, e aí eu vou tentar desconstruir isso, né, e depois apresentar algumas possibilidades e sugerir o que seria uma solução, aí que eu usei dizer que seria a solução ideal, se é que existe solução ideal, né, para essas situações. Bom, quando a gente pensa na vocação conciliatória da Justiça do Trabalho, isso desde a origem, antes mesmo de se tornar um ramo da Justiça, ainda na época do Conselho Nacional do Trabalho, né, depois com as juntas de conciliação e julgamento, até a emenda 24, isso sempre esteve de forma assim, na nossa gênese mesmo, né, era a principal característica, ou uma das principais características do processo trabalhista, fomentar a conciliação, muitas vezes antes de dar bom dia, né, na mesa de audiência, tem proposta, doutor, né? Enfim, e só que isso tá na lei, não é? Alguns artigos da CLT, os próprios 764, que estabelece que todos os dissídios individuais ou coletivos se sujeitarão sempre à conciliação, né?
o 846, o 831, o 850 da CLT, que determinam, antes de receber a defesa, tem que fazer a proposta, né? Tem um erro de digitação aqui, mas que após o encerramento da instrução, antes de decidir, também tem que reiterar a proposta. Agora, o que a gente tem é que, historicamente, a conciliação na Justiça do Trabalho, ela era matemática, né? Tem proposta, não tem? Quanto? 3 de 2, 2 de 3, né? E hoje em dia a gente tem uma mudança, né, do espírito da conciliação, que na verdade vem de todo esse movimento conciliatório, apesar das críticas que sofre, esse movimento quando traz para a Justiça do Trabalho, né, de solução até de questões subjetivas, né, e não só a conciliação no sentido clássico de tentar conciliar capital e trabalho, mas no sentido de resolver conflitos psicológicos, subjetivos, vamos dizer, né, oriundos das relações humanas, entre elas a relação de trabalho, seja no pequeno, no médio ou no grande empresário, porque mesmo em grandes corporações a gente também tem essas questões subjetivas, né, não só pelo trabalhador, mas também pela cúpula, porque afinal, atrás de todo o CNPJ tem diversos CPFs, né? Então a gente tem essas questões humanas de todos os lados, né? A gente vê, às vezes a gente pensa de uma forma distante, processo de bancário não vai ter isso, né? Vai ter isso só no boteco do Zé, né? No boteco do Zé, talvez as subjetividades estejam mais afloradas, né, do que no bancário, mas o bancário também tem, né? Seja por parte do trabalhador, seja pela gerência, pelo jurídico, enfim, o bancário é só um exemplo, mas poderíamos pegar a montadora, como o professor mencionou, enfim, e com essa ressignificação da mediação, da conciliação, nós temos na Justiça do Trabalho já há alguns anos, aí, alguns TRTs há uma década, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mais ou menos aí uma década, de 7 a 10 anos, tem surgido os Sejusques, né? E que trazem muito forte essa orientação, ou vamos dizer, reorientação com relação à conciliação, né? A esse espírito conciliatório, treinamento dos servidores, dos magistrados, né? As EJUDES têm feito muito bem esse trabalho, o CNJ tem recomendado e algumas vezes imposto algumas diretrizes nesse sentido, e a gente tem visto uma evolução. A gente tem que sempre, não pode perder de vista a nossa gênese, né, a nossa origem trabalhista, né, mas é muito interessante que a gente vê essa mutação, né, da forma de conciliar, né, daquela tradicional. Aí eu falo que eu cresci na sala de audiência, porque na família, né, meu pai é juiz antigo, desde pequenininho assistia audiência, aí via aquelas mentiras na sala de audiência, papai, estão mentindo, papai sabe, né? E via aquelas propostas, né? E tinha advogado, tinha uma audiência, tinha quase uma briga, e na audiência seguinte os dois advogados iam lá, levantavam, se cumprimentavam, faziam um acordo. Eu era pequenininho, não entendia direito, né? Depois a gente vai entendendo que tem que ser assim mesmo, né? Quer dizer, não a quase briga, né? Mas esse espírito conciliatório, enfim, que o advogado veste, né, a camisa né, a persona do seu cliente, mas ele, né, vai muito além disso, né? Vai muito além disso. E na Justiça do Trabalho a gente vê isso muito, muito forte. No âmbito da recuperação judicial, o que é a recuperação judicial? A empresa vem a público e diz que está em crise e chama os credores para negociar. Em síntese, é isso. É um processo, é uma negociação coletiva, né? Coletiva no aspecto de que há uma coletividade de credores, né? E do outro lado, um ente coletivo, né? Que seria uma empresa, e marcadamente compositivo. Isso é desde as origens, pelo menos, da recuperação judicial, né? Antes, com moratória, era um pouco diferente, mas desde 2005, pelo menos, a gente tem essa característica de forma marcante. E já tinha mediação e conciliação lá durante o processo, isso era considerado uma boa prática. Os juízes da recuperação faziam, né, conciliação, instigavam conciliação, mediação, ou por grupos de credores, ou às vezes antes, especialmente, né, antes de apresentar o plano de recuperação judicial, até para viabilizar, né, uma discussão prévia à Assembleia Geral de Credores. Isso é uma característica que vinha sendo considerada uma boa prática. A Lei 14.112, ela institucionalizou diversas boas práticas, né? A mediação e a conciliação é uma delas, mas o professor comentou, né, de diversas questões que estavam sendo ampliadas pela jurisprudência. Algumas ficaram para trás, mas uma grande parte a lei veio e incorporou entendimentos jurisprudenciais. Um deles é a questão
do empresário rural, né, tinha muita discussão, a lei trouxe um pouco mais de segurança jurídica sob o ponto de vista do empresário, facilitando a recuperação. Quando a gente pensa que o espírito da Lei 14.112 foi esse, foi desburocratizar a recuperação, tornando mais célere, mais barata, por consequência, né, e facilitando também a falência, né, tornando mais célere, mais curta, possibilitando que o empresário retorne ao mercado, né, reduzindo o tempo que ele ficava impedido de voltar em caso de falência. E por que isso favorece a recuperação? Porque o grande temor do empresário é a falência. Então, se na falência tiver consequências muito severas, né, um caráter quase punitivo, a tendência é que ele não ingresse com recuperação judicial. E a gente fala que ele estica a corda, né, porque ele está num processo que ele está passando por dificuldade, é caso de recuperação, mas ele não chama um advogado, especialista, economista, contador, para discutir essa possibilidade. Ele vai esticando a corda, especialmente empresa familiar. E quando ele pede recuperação, muitas vezes não é mais caso de recuperação, é caso de falência. Então a lei veio para corrigir esse problema, né? Tem um efeito colateral para a gente na Justiça do Trabalho, porque a tendência é que tenhamos mais recuperações judiciais, se bem que a estatística não está demonstrando isso, né? A estatística demonstra que muitos casos estão sendo resolvidos antes, né? com esses fomentos de conciliação e mediação. E aí o que nós temos como forma também desse espírito, né, de conciliação e mediação? A recuperação extrajudicial, ela não abrangia créditos trabalhistas, né? E agora com a lei 14.112 é possível a inclusão dos créditos trabalhistas, né? O artigo 161 da lei foi alterado, incluindo a possibilidade, exige negociação coletiva, né, mas há essa possibilidade, né? Isso era considerado uma garantia, né, uma segurança, uma proteção dos créditos trabalhistas, e hoje foi abrangido. Quer dizer, trazendo, ainda eu falo que trazendo os créditos trabalhistas para o jogo da recuperação, né, seja judicial ou extrajudicial, né? Além disso, quando a gente pensa em conciliação e mediação, a lei incluiu expressamente a possibilidade da mediação, da conciliação, lá na recuperação, de forma antecedente. A lei fala antecedente, mas eu prefiro chamar de preventivo, porque o antecedente a gente pressupõe que haverá recuperação, né? E preventivo porque alguns escritórios especializados têm vendido esse produto, com a ideia de evitar a recuperação judicial, né? Ou de depois virar extrajudicial, ou não sequer haver necessidade da recuperação judicial. E o que a lei fez de atrativo, né, para tornar aí a mediação e a conciliação preventiva, vamos chamar assim, atraente? Ela possibilitou a suspensão das execuções por 60 dias. Isso, para o empresário que está passando por uma crise, ela é um atrativo, eu diria, muito sedutor, não é? Porque a gente tem lá, às vezes, um leilão marcado, e de véspera, já passei por isso, né? De véspera do segundo leilão, vem uma decisão do juízo da recuperação judicial, dizendo que foi instaurado a mediação lá no Sejusc, da Justiça Estadual, e determinando a suspensão das execuções por 60 dias. Na lei fala 60 dias. Mas aqui a gente tem a mesma discussão que a gente tem com relação ao artigo 6º, dos 180 dias, que antes a lei dizia que suspende a execução quando deferido o processamento da recuperação judicial por uma única vez, não, improrrogável, absolutamente improrrogável, só que o STJ permitia a prorrogação de forma sucessiva. Agora a lei veio e falou, pode prorrogar, mas é uma vez só. E o STJ falou, bom, se antes não podia, eu deixava, agora que pode uma vez, com mais razão, pode, né? A depender do caso concreto, né? Na verdade, contanto que a empresa em recuperação não tenha dado causa, tem alguns requisitos. O que a gente tem visto? Esses 60 dias sido prorrogado. Faz sentido, porque a lei fala que esses 60 dias deduz dos 180. Bom, se o 180 pode prorrogar, o 60 ficaria ilógico não poder prorrogar. Mas, enfim, a lei não fala, nem permite, nem veda, mas a jurisprudência dos TJs, eu não lembro de ter visto do Paraná, mas eu vi de Pernambuco, eu vi de São Paulo, não deve ser diferente, porque no STJ já tem casos autorizando a
prorrogação dos 60 dias. Né? Mas alguns juízes, a maioria dos juízes, a maioria das decisões de primeiro grau, tem sido bastante criteriosos para conceder a suspensão nos 60 dias. Um deles exige que já tenha assim, iniciado a conversa, a conciliação. Alguns limitam a suspensão da execução àqueles executados que foram convocados para negociar. Né? Enfim, e faz sentido, né? Porque senão vira uma carta branca, enfim, e a gente pode... E a gente, na execução, a gente sente isso, porque vira aquela execução sem fim, né? Aquelas recuperações, a gente fala recuperação fantasma, ou zumbi, né? Com esse espírito que o professor comentou, mas especialmente no interior. Eu sou titular no interior, e o que a gente vê lá no Mato Grosso, por recomendação do CNJ, acredito que isso tenha ocorrido no Brasil todo, eles estão criando as varas especializadas em recuperação judicial. E como eles resolveram isso? Só tinha vara na capital. Né? Então eles pegaram o estado, fatiaram e fizeram... O conceito de comarca ele é relativo conforme a especialidade. Então, cada cidade praticamente tem uma ou mais varas de competência ampla, criminal, civil, mas a recuperação judicial... Então, por exemplo, lá na minha jurisdição, os conflitos, né, os casos de recuperação judicial, eles vão para Cuiabá. Porque a vara de recuperação judicial de Cuiabá pega quase 1/3 do estado. Aí Sinop, que é outra cidade, pega outro terço do estado. Então eles fizeram o conceito de comarca variável conforme a especialidade. Né? E pelo menos o que eu conhecia antes era comarca, era meio que absoluto. Né? E aí naquela comarca ela justificava ter uma vara especializada em acidente de trânsito, em júri, né? E aí era, enfim. Então eles têm relativizado isso como forma de especializar. Isso é muito importante. Por quê? Porque no interior o que a gente vê? Não tem AJ, não tem administrador judicial, não tem. O juiz de lá, ele fala assim, não tenho, todo mundo que eu pensei em ser administrador aqui, ele recusa. O da capital não vai. Agora, o juiz da capital, ele fala assim, quer ser administrador judicial desse caso aqui de 50 milhões? Para administrar 50 milhões? Vai ter que ficar com esse aqui de 500. Tudo bem? Aí não, tudo bem, né? Fica um pelo outro, como a gente faz com o leilão. Né? O leilão quer vender, lá no Mato Grosso a gente tem muitas fazendas, né? Então tem lá o leiloeiro só quer vender a fazenda de 100 milhões, mas não quer vender o ninho batido, que está vendido como sucata. Não, tem que vender os dois, né? Ganha muito na fazenda de 100 milhões e esse aqui vai trabalhar muito para ganhar alguma coisinha, né? Enfim, mas é essa a realidade, né? Nas execuções e na recuperação judicial, quando se especializa, a gente tem esse efeito colateral importante, né? Para a gente isso é importante, por quê? Porque faz a recuperação judicial andar, e a gente evita... Eu tenho lá diversas recuperações zumbis, que o sujeito entrou basicamente para pedir a suspensão das execuções, conseguiu, e está lá, está parado, aguarde-se a nomeação do administrador judicial. Não tem administrador. Né? Aí o juiz não nomeou administrador, deferiu o processamento, concedeu a tutela de urgência para suspender, e aí teve perdão, novamente, contei. Alguns exequentes conseguiram prosseguir a execução, enfim, não houve insurgência, mas todos os casos em que teve insurgência, o STJ mandou suspender. Falou, cabe ao juízo da recuperação judicial decidir, né, sobre o prosseguimento ou não da execução quando se tratar de créditos concursais. Né? O prazo lá de 180 dias pode ter 180, 500, 1.000 dias, a critério do juízo da recuperação judicial. Bom, então, feita essa introdução, a gente, quando discute com relação à mediação e à conciliação, em regra, pensando nos créditos não trabalhistas, ele vai ser tudo no âmbito da justiça estadual. Qual juiz competente para fazer essa mediação pré-processual, né, que seria lá em caráter antecedente ou em caráter preventivo? A gente está com foco na recuperação, então é o juízo que teria a competência para a recuperação judicial. E o artigo 3º da lei fala que trata, né, da competência e fala do principal estabelecimento da empresa, né, quando trata de competência territorial. O artigo 20D remete ao artigo 3º. Ótimo. Mas e quando a gente trata de crédito trabalhista? Essa mediação pré-processual. A gente tem, no âmbito dos SEJUSCs, mediação pré-processual. Hoje já está institucionalizado, acredito que na maioria dos TRT, se não em todos.
Então já é uma realidade nossa. Mas aquela mediação pré-processual, ou aquela mediação execução concentrada, o RIF, o PEPT, lá que a gente tem também no âmbito ou do Sejusc, ou no âmbito do núcleo, né, de pesquisa patrimonial, enfim, aí cada tribunal tem a sua organização. A mediação pré-processual, ou essa mediação coletiva, a conciliação coletiva dessas execuções de créditos que estão sujeitos ou estarão numa hipótese de recuperação judicial, né? Porque a gente está considerando aí que o pedido de recuperação não houve, por exemplo, e pode ser que ocorra, e ocorrendo, todos aqueles créditos serão concursais, né? De quem que é a competência? É trabalhista ou vai para lá, para o Sejusc da recuperação judicial? Quando a gente pensa numa recuperação padrão, a gente tem o quê? Se a gente pegar o gráfico dos créditos, né, das dívidas da empresa, a gente vê que de 1 a 5% só da dívida é crédito trabalhista. Então o pessoal briga, faz né, uma tempestade em copo d'água, porque ela é no bojo ali, quando a gente considera a globalidade, ela é insignificante, vírgula, salvo alguns casos. Quais? Prestadora de serviços. Então, em prestadora de serviços, a gente se inverte. 90, 95% do passivo é trabalhista. E essa negociação pré-processual, às vezes já tem o processo trabalhista instaurado, mas eles querem fazer uma negociação coletiva desses créditos. Ela é na Justiça do Trabalho ou no juízo da recuperação? Então é uma discussão que a jurisprudência ainda não enfrentou, porque é relativamente novo. Eu defendo que é na Justiça do Trabalho, por força do artigo 114. Então, quer dizer, a gente tem que interpretar a lei de recuperação judicial à luz da Constituição, e não o contrário. Né? Mas como que a gente faz para que isso seja resolvido de forma eficaz, né? Evitando conflitos de competência? Cooperação judiciária. Eu tenho aqui um caso que tem centenas de créditos, a empresa está em recuperação judicial ou está em vias, ou ela entrou com pedido, veio a suspensão da execução. Eu chamo o juiz da recuperação. Se for um caso ou dois, eu coloco contato das assessorias. Mas se eu estiver falando de centenas, né, aí às vezes é o caso de tentar cooperação. Às vezes tentou contato, as assessorias não conseguiram, o juiz não conseguiu diretamente, tentar com o juiz de enlace, né, cada tribunal tem o seu juiz da recuperação, que é um juiz designado pela administração, que ele tem uma rede aí, né, tem contato direto com o juiz dos outros tribunais. Para quê? Para evitar conflito de competência. Isso é muito grave, porque a gente olha a jurisprudência para diversos casos. O caso que atormenta a gente, suspensão da execução. Artigo 6º. O crédito trabalhista, o STJ manda suspender a execução. O crédito civil, o TJ não manda suspender. Então, no TJ de São Paulo, por exemplo, o conflito entre o juízo da recuperação judicial e aquele conflito civil, aluguel, qualquer outro conflito, esse conflito de competência vai para o TJ. E o TJ fala o quê? Não suspende crédito extraconcursal, por exemplo. Não suspende crédito extraconcursal, ou é bastante criterioso. O nosso conflito, de R$5.000, uma execução de R$5.000, então tem lá uma dívida de R$1 milhão, o TJ fala, segue. Eu estou falando de São Paulo, eu não fiz esse estudo com o TJ do Paraná. Mas o TJ de São Paulo, que é bastante representativo, porque grande parte das recuperações, ou melhor, das grandes recuperações do Brasil, acabam sendo lá, né, especialmente na primeira e na segunda, que são as áreas mais antigas, né, de recuperação, e o TJ manda prosseguir. Aí a gente vai, qualquer conflito de R$5.000 vai para o STJ, e o STJ tem uma postura mais conservadora nesse aspecto. O que é contraditório, porque a gente é o crédito alimentar, e a gente fica naquela situação. Bom, e isso tem peso na conciliação? Tem. Bom, primeiro, se a gente for discutir a competência, eu arriscaria dizer que o STJ fixaria que é do juiz da recuperação judicial. Mesmo aquele caso da prestadora de serviço, que tem 95% da dívida trabalhista. E ela tem, acredito que aqui, todos nós tenhamos algum caso assim, né? Tem lá uma prestadora de serviço que quebrou, enfim, independentemente de ser fraudulento ou não, quebrou, né? Aparentemente quebrou. Ou está em situação difícil. E aí aquela execução não anda, tal. A gente aglutina as execuções, tenta grupo, tenta alguma coisa. De repente ela recebeu um passivo, um ativo grande lá, né? Vendeu algum ativo, ou a gente descobriu, né, o caminho, descobriu a galinha dos ovos de ouro, eles apresentam uma proposta, chamam para
negociar, quer levar para o Sejusc. Com o artigo 20D, a tendência é não trazer mais para o Sejusc, do TRT. A tendência é ir para o juiz da recuperação judicial. E aí vem a ordem de suspensão. Aí aquela galinha dos ovos de ouro que seriam leiloadas, né? Ou, enfim, vai ser suspensa. Nesse caso, eu ainda não tive caso assim com essa amplitude. Eu tive casos menores. Mas me parece que a cooperação é o melhor caminho. A gente chama o juízo da recuperação judicial para conversar e falar, poxa, mas 95%, no caso, né, se constatado isso, 95% dos créditos são trabalhistas. Vamos puxar para cá, fazer aqui e aí depois remete, enfim. Pode ser que saia, né? E até em conversa que a gente tem muitas vezes com o juiz da recuperação judicial, a tendência é que eles fiquem até aliviados. Não, pode ir, concordo, vai lá e depois manda para a gente. Né? Lógico, vai depender de cada caso, mas é interessante. E o CPC traz isso, né? Ele traz essa possibilidade de cooperação, atos concertados. Né? Eu tenho feito, quando é caso pequenininho, assim, muitas vezes eu faço contato e formalizo em forma de ofício. Mando ofício e o colega responde. Enfim, e muitas vezes dá certo. O que tem é que, quando a coisa caminha para isso, costuma sair acordo bom e que resolve a situação. Mas isso tudo, eu falei, é no aspecto mais, vamos dizer, coletivo, mais pensando na recuperação. Mas e pensando na sala de audiência? Aquela perguntinha. Conciliar para habilitar. Né? Quantas vezes a gente já não homologou esse tipo de acordo? Né? As partes já vêm com o acordo pronto, aí você está com aquela pauta carregada, né? A gente está lá e... Bom dia, doutor. Bom dia, doutor, já tem acordo, já. É o que? Está em recuperação, homologar para habilitar. Ai, que bom, que alívio, né? Vamos ver, olha o valor do acordo. O acordo parece ser bom, né? Um percentual alto, inclui todas as verbas controvertidas, tal, e mais um pouco. Você fala, que legal. Aí, de repente, dá uma luz. Doutor, está em recuperação, mas tem plano de recuperação? Como é que está lá? Qual que é a situação do processo? Então, o advogado reclamante, em geral, não sabe, porque se for trabalhista raiz, ele não sabe, ele está ali, né? Ele está ali no processo de trabalho, ele não quer saber de recuperação. E aqui eu falo, como a maioria de nós da área trabalhista, a gente, aliás, muitas vezes veio para trabalhista querendo fugir disso, né? Não acredito, agora tem que ler a lei de recuperação, estudar a falência. E aí é ótimo. Aí ele fala, não, doutor, vai fazer aqui, vai habilitar. Eu já tive outros casos. Quando tinha deságio era 5%, 10%, tá ótimo. Plano para a empresa. Como é que está lá? O plano foi homologado? Foi apresentado? Foi aprovado pela Assembleia? Como é que está? Doutor, não foi homologado. Tem deságio? Parece que tem um deságiozinho lá de 60%. Aí o advogado reclamante dá pulo, né? E fala, poxa, como assim? Deságio de 60%? Fala, então, doutor, aquele acordo de 30 mil, uma dívida de 50, os 30 vão virar 12. É isso? O reclamante quer receber isso? E sem juros de correção, né? Porque limita lá no artigo 9º, ou melhor, com juros de correção do plano, né? O plano pode fixar, a gente já vê alguns planos com juros de correção melhores que a trabalhista, mas é exceção. A maioria é 0,5% a 1% ao ano de juros e congela e sem correção. Então, o que acontece? Essa é a realidade. A realidade não houve o estudo prévio do plano. Então, o que eu sugiro para a gente solucionar? Primeira coisa, estudar o processo de recuperação judicial, antes de homologar qualquer plano. Dá trabalho? Dá trabalho. Antes de homologar qualquer acordo. E estudar o plano. Isso é muito fácil, é só digitar o nome da empresa, entre aspas, no Google, PDF, ou o nome mais plano de recuperação judicial, que vai aparecer. Porque a Lei 14.112 determina que os administradores judiciais mantenham site na internet que disponibilize os principais atos. Lá vai ter a decisão que recebeu a recuperação judicial, a decisão que determinou, que deferiu o processamento da recuperação judicial, a decisão de quadro, a homologação de quadro de credores, vai ter se o plano foi aprovado ou não, vai ter cópia do plano, se houve aditamento do plano. Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque aquele exemplo que eu dei, pode ser que o colega homologue 12 mil de 50 mil. Aí aqui não vai nenhuma crítica, aqui cada um tem o seu entendimento juridicamente fundamentado. Eu, particularmente, não homologo, mas por entender que é renúncia. Mas aqui a questão é, homologaria? Se homologaria, não tem problema, contanto que isso seja feito de forma
transparente, com boa fé, que é um dos princípios da mediação e da conciliação, né, que é da decisão informada. Então, a parte para aceitar e propor, né, o acordo, ela tem que estar ciente, né, das consequências e qual que é a situação. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é a má-fé. Então, vou contar um caso que eu tive assim que eu assumi. Eu era juiz em Mirassol, me removi para Campo Novo, lá no Mato Grosso, e tinha um empresário rural com dezenas de processos trabalhistas. Ele estava em recuperação judicial, mas não falou para ninguém. Não informou no processo, não alterou o nome na capa dos processos e fez algumas dezenas de acordo. Pagamento, então, e tudo crédito concursal. Tudo crédito sujeito à recuperação judicial. Foi lá e fez acordo. Pagamento em parcela única dali a 30 dias. Não pagou. Passado uma semana, peticionou. Doutor, eu não tenho disponibilidade sobre o patrimônio que está na recuperação judicial, que foi arrolado na recuperação judicial. Além disso, eu não posso pagar crédito concursal. Se eu pagar, cometo crime, por artigo 66 e 172 da lei veda o pagamento direto de crédito sujeito à recuperação judicial. Então, me pedir por gentileza para o senhor habilitar lá. E eu também não posso pagar multa, porque eu não paguei porque eu não posso. Ótimo. Aí o exequente não pagou, se comprometeu a pagar. Como ele se comprometeu, eu quero que siga. Eu quero que siga a execução, porque ele está de má fé. Na lógica do credor, faz sentido. Mas na lógica da lei não faz, porque o crédito é concursal e estando o devedor de boa ou de má fé, o crédito continua sendo concursal. O crédito é sujeito à recuperação judicial, independentemente da boa ou da má fé do executado trabalhista. Né? E ali, enfim, aí eu tomei uma decisão um pouco severa, assim, vamos dizer, um pouco pesada, aí depois teve efeito contrário, que a gente vai para o próximo slide. Ele falou, eu não concilio, estou em recuperação, não posso conciliar. O juiz vai lá e desce a caneta em mim quando eu concilio. O que eu fiz? Eu condenei por litigância de má-fé e fiz incidir a multa. A multa não lembro se era de 50% ou de 100%. E considerei o seguinte, que os créditos concursais, ou seja, todos os créditos surgidos antes do pedido de recuperação judicial, são concursais, créditos trabalhistas. Né? Então, os créditos do trabalhador ali, no acordo, teriam que habilitar. As multas, como o fato gerador é distinto, ele é de hoje, né, do dia da decisão, ou no caso da multa pelo inadimplemento, no dia em que houve o inadimplemento, que foi posterior ao pedido de recuperação judicial, esses créditos eu entendi que são extraconcursais, portanto, segue a execução. Então, mandei habilitar, dei razão parcial a ele e mandei prosseguir a execução com relação ao restante. E aí, ele se insurgiu, dizendo que, inclusive, não cabia a mim decidir se era concursal ou extraconcursal, mas sim ao juízo da recuperação. Eu estou estudando a possibilidade de fazer uma cooperação judiciária, aglutinar tudo e conversar lá com o juiz da recuperação judicial. Por quê? Porque lá na recuperação judicial prevalece o entendimento de que não incide multa pelo descumprimento. Eles excluem a multa, não é que é concursal ou extraconcursal. Exclui, porque afinal de contas ele não teria disponibilidade. Eu sei desse entendimento, mas por uma má-fé gritante, eu falei, deixa, né, pelo menos ele não vai mais fazer isso. Se vai conseguir eliminar, tirar a multa ou não, eu não sei. Mas tem a multa por litigância de má-fé, né? Será que eu não estou punindo duas vezes a má-fé, né? Porque, enfim. Mas são aquelas decisões, eu consideraria que é um caso difícil, né? Assim, e a gente acaba adotando uma postura de política judiciária, né? Para inibir essa conduta, porque isso não pode acontecer. Bom, e aí, e aqui eu faço um parênteses, que a gente precisa diferenciar bem o que é crédito concursal, ou seja, sujeito à recuperação judicial, e o que é crédito extraconcursal. Qual o critério que a gente usa para saber se o crédito é concursal ou extraconcursal? Vamos pensar no trabalhista típico, né? O crédito trabalhista. Vamos deixar o previdenciário de lado, até porque o Vinícius vai falar sobre isso à tarde. É a data do fato gerador. O tema 1051 do STJ, interpretando o artigo 49 da lei diz: são sujeitos à recuperação judicial, são concursais, todos os créditos surgidos até a data do pedido da recuperação judicial. Ali é um divisor de águas. Pediu a recuperação judicial, para trás é crédito concursal. Se não for pela sua natureza, esse é concursal, o caso de crédito tributário, enfim. Mas se for créditos, né, o crédito do trabalhador, vamos pensar assim, é o fato gerador. Ótimo.
o tema 1051 do STJ interpreta trazendo a questão do fato gerador. Então a gente tem que olhar qual que é o fato gerador? É o trabalho. A hora extra é o dia trabalhado. As férias é o dia em que ela passou a ser, que elas passaram a ser devidas. O 13º, a mesma coisa. Se for o verbo rescisória, que surgiu com a rescisão, é a data da rescisão. Então a gente tem processos, se o sujeito continuou trabalhando após o pedido da recuperação judicial, a gente tem processo que pode ter crédito concursal e extraconcursal. E isso é uma discussão, inclusive, para conciliação. Então, tive alguns casos lá, que era desse empresário. Depois disso, ele não queria conciliar. Depois de muita conversa, eu falei, não, a gente vai conciliar com boa fé, vamos colocar tudo na mesa. Né? Tem deságio, não tem, como que é a situação, e vamos conversar. É possível conciliar. É vantajoso, a conciliação é vantajosa. Ou melhor, pode ser vantajosa, né? A depender do caso concreto. Aí, as partes que façam esse juízo de valor. Mas, aí o que acontece? Tive casos, por exemplo, em que o sujeito trabalhou por 7 anos. 5 antes da recuperação judicial e depois do pedido de recuperação judicial mais 2 anos. Chegou lá, fez acordo, tinha verbas prescritas, foram excluídas. Então, 3 e 2, né? Pegando os últimos 5 anos, ali dava 4,5, dava mais ou menos 2 anos e 2 anos e meio, vai. E aí, como que a gente faz na conciliação? Porque na conciliação a gente coloca, né? Ou indenizatório tudo, ou discrimina, mas eu não coloco R$1.000 relativo às horas extras até 2020. Mas agora talvez tenha que colocar. Né? Então, o que a gente fez? A gente colocou crédito concursal somente relativo ao período posterior. E aí, com isso, né? Então, ele aceitou receber R$30.000 relativa às horas extras prestadas a partir de 2020. Né? Por quê? Porque aí o juiz da recuperação judicial não tem a discussão sobre ser concursal ou não. Então, eu tive casos em que optou pelo pagamento direto, a gente delimitou dizendo que eram todos esses concursais. Eu tive outros casos em que optou pela habilitação, eu coloquei que, o valor X, né, R$30.000, relativo às horas extras prestadas até a data do pedido de recuperação judicial. Aí depois no parágrafo, sendo concursais, determino a habilitação. E aí não vai ter essa discussão lá. Porque quando a gente manda lá para a recuperação, o que acontece? A gente tem alguns casos que o juiz de lá manda refazer o cálculo para excluir o que é extraconcursal. Em outros casos, ele devolve. Se devolve e volta para a gente manda refazer o cálculo ou prossegue a execução, se for uma hipótese integralmente extraconcursal. O problema é que às vezes fica no limbo. Então eu também tive uns casos assim. A gente mandou a habilitação não foi feita, o juiz determinou que devolvesse, mas não foi devolvida. E aí, a gente acha que foi habilitado, a gente tem essa certeza, porque a gente pediu a certidão, mandou ofício. Né? Agora tem aquela recomendação, né, do TST de que a parte leve, salvo se for justo postulante, que a gente encaminharia ofício. É outro tema que é interessante a gente pensar numa cooperação. Quando a gente tem centenas ou milhares de processos de credores de uma determinada recuperação, será que não vale a pena criar um canal com o AJ? Porque o AJ ele tem tudo isso. Né? Um canal direto, manda lá uma relação. O senhor confirma para mim se eles foram efetivamente habilitados? Porque essa história de fazer uma conciliação para habilitar e não habilitar, eu diria que é o pior dos mundos sob o ponto de vista do credor. Porque ele não vai receber nem lá, nem aqui. Aí aqui na Justiça do Trabalho a gente vai ter aquela discussão, se arquiva, se extingue o processo, e fica, que tem essa discussão, apesar da norma da Corregedoria Geral, lá da consolidação, né? E ele sequer foi habilitado, efetivamente. Então isso que não desgaste para a conciliação. Por quê? Porque aquele advogado cujo credor não recebeu, porque ficou no limbo, ele não quer mais ouvir falar em conciliação. Né? Ele fica morrendo de medo. Então, o que a gente tem que olhar? O andamento do processo de recuperação, para saber como que está. Olhar o plano, o último plano, né, porque lá tem muito aditamento. De 2020 para cá, mesmo antes da pandemia, mas especialmente depois da pandemia, a gente viu muito aditamento. O plano que antes estabelecia deságio de 10%, 20%, passou a estabelecer 50%, 60%, 70% de deságio. Né? Alteração da forma de juros e correção. Juros e correção, a gente tem que olhar também. Por quê? Porque às vezes o crédito é muito antigo, uma execução, aquela execução que está lá, que não sai, descobriu agora que não foi habilitado, mas era para ter habilitado. E está lá 5, 10 anos no plano estabelecendo que juros de correção 0. Não sei, de repente o credor pode não querer negociar por causa disso. Ou negociar num valor mais alto, né, levando esses fatos em consideração. Então,
Aí, nesse mesmo exemplo que eu dei, do empresário rural, ele passou a não conciliar mais. Né? E aí ele chegava, não, doutor, eu estou em recuperação judicial, não concilio. Não, mas o senhor está em recuperação? Porque a recuperação judicial ela tem um pressuposto, que é a empresa está em dificuldade econômica e financeira, mas ela é viável. Ela se afirma viável. E ela propõe um plano. Ó, eu sou viável. Se aprovado esse plano, a minha atividade é viável economicamente. Se a atividade não é viável economicamente, o empresário tem que se reinventar. Ou é caso de falência, ou é caso de realização dos ativos. Então, uma pergunta, sempre que vem no pós-conciliar, eu falo, mas é recuperação ou é falência? Será que eu vou lá de falência, doutor? Não, imagina, tal. Então, aí dali a gente desenrola, né, para tentar uma conciliação. É claro, uma empresa de grande porte não tem, né, essa pessoalidade, mas quando é o pequeno ou médio empresário, que é uma realidade nossa lá do interior, muitas vezes ele se convence do contrário. Então, esse empresário que tomou aquela canetada e ficou traumatizado, achando que o problema dele foi ter conciliado, eu expliquei para ele que o problema dele não foi ter conciliado, o problema dele foi ter conciliado de má fé. Né? E aí a má fé tem que ser punida, né? Como o determina a legislação. Então, o que a gente faz? Separa concursal e essa concursal. E esse caso é interessante, porque a gente teve casos parecidos em que a transação, a gente acabou estabelecendo que seria concursal ou essa concursal. Mas isso é discutível. Por quê? Porque o artigo 20b, parágrafo 2º, veda que por conciliação altere a natureza jurídica. Então eu não posso alterar a classificação. Eu não posso... As partes conciliaram que aqueles 50 mil concursais serão extraconcursais. Pague. Não posso. A lei veda, porque é uma questão de ordem pública, porque com isso eu estou interferindo na recuperação judicial. Mas, qual que é a questão? Quando o fato é controvertido, quer ver um exemplo típico? Acidente de trabalho. Qual que é o fato gerador? Acidente típico, né? Vamos pensar. No adoecimento, a gente tem outros critérios, mas no caso de doença, é a data do fato, do acidente, salvo se houve algum desencadeamento e depois só que se consolidou a lesão. Mas, em regra, acidente de computação de membro, por exemplo, a consolidação, né, das sequelas, elas ocorrem na data do fato. Né? Ali, ó, às vezes, alguns dias depois, ali, foi hospitalizado, mas enfim, geralmente é a data do fato. Tem controvérsia sobre a data do fato. E na instrução eu posso chegar à conclusão que ocorreu dia 10 de dezembro ou dia 10 de janeiro, de acordo com as provas. Só que o pedido de recuperação judicial foi dia 20 de dezembro. Então, se eu entender, se ficar comprovado que o acidente ocorreu dia 10 de dezembro, todas aquelas indenizações, por mais que seja pensionamento vitalício, serão concursais. Por quê? Porque o crédito surgiu antes do pedido de recuperação judicial. Se ficar comprovado que foi dia 10 de janeiro, ou seja, posterior ao pedido de recuperação judicial, os créditos serão extraconcursais. Então, embora a lei vede que se altere a natureza jurídica, a gente tem defendido que é possível a conciliação quando houver efetiva controvérsia. Né? Então, que as partes... Aí, fundamento, considerando que há controvérsia, se o acidente ocorreu antes ou depois, tal data, as partes, como um acordo, reconhecem que o acidente ocorreu em tal data. Sendo concursal, aí faz o acordo, lá fechou o acordo de 500 mil, sendo concursal, determina a habilitação. Sendo essa concursal, determino o prosseguimento da execução. Então isso é muito relevante. Agora, o que não pode? A gente vai lá e fixa, e não trata disso, fica silente. E aí homologa o acordo e manda habilitar. Aí pode ser que o juízo da recuperação judicial, instigado pela empresa, entenda que está fora, ou instigado pelo AJ, que está fora da recuperação judicial, ou por outro credor, que está fora da recuperação judicial. Ou o que é mais comum, né? Estaria fora, mas foi incluído. Quer dizer, nesse mesmo exemplo, pedido de recuperação judicial, dia 20 de dezembro, a discussão é se o acidente ocorreu dia 25 de dezembro ou dia 26 de janeiro. Qualquer um dos dois está fora. Qualquer um dos dois é extraconcursal. Eu não posso mandar habilitar, porque eu estou transformando um crédito extraconcursal em crédito concursal. Isso viola o artigo 20b. E aí, com relação aos créditos extraconcursais, a gente prossegue, faz o acordo e fixa um calendário de pagamento. Qual que é o calendário de pagamento? Normal, como se fosse um crédito de uma empresa não sujeita à recuperação judicial. A gente tem algumas limitações, alguns entraves na efetiva execução, na prática de atos constritivos, não é? Conforme o artigo 6º, parágrafo 7º A e B, que limitam a prática de atos constritivos pelo juízo da
pelo juízo que não seja o juízo da recuperação judicial, né? O juízo da execução. Então, o que a gente tem? O crédito extraconcursal, em regra, não habilita. Mas por que a gente tem que estudar o plano? Porque tem plano que prevê uma hipótese de habilitação, que eles falam que são os aderentes. Está na moda. Muito comum plano de recuperação judicial. Fala dos trabalhistas, fala de todas as classes, quilografagem. Aí lá embaixo fala assim, além de todos esses, poderão se habilitar credores extraconcursais e prever um calendário de pagamento, um deságio na forma dos aderentes. E alguns com uma situação vantajosa, porque para a empresa ela prefere concentrar ali, né, e ter um calendário de pagamento. Mas é voluntário, o extraconcursal pode ou não aderir. Por que a gente precisa ler o plano? Porque às vezes a gente se nega a homologar, ou tem a questão do calendário de pagamento, e o credor poderia voluntariamente se habilitar. Né? Então é importante que a gente estude o plano para saber. E uma outra recomendação é usar e abusar da cooperação judiciária. Seja nas hipóteses de conciliação e mediação envolvendo valores altos, seja nas hipóteses de prosseguimento de execução. Por quê? Porque a empresa em recuperação judicial ela tem uma série de limitações. Né? Ela não pode, por exemplo, vender um bem que seja de capital ou essencial à atividade produtiva. Ela não pode também vender bens que estejam arrolados no plano de recuperação judicial, na forma dos artigos 47 e 50, que estabelecem, né? Então tem um prédio que hoje está alugado, mas será vendido por 50 milhões, e com esses 50 milhões serão pagos os credores quilografários. Esse prédio não pode ser nem oferecido pela empresa e nem penhorado pelo juízo da execução. Então qual que é o caminho? Cooperação judiciária. Mas eu vou dar um exemplo que eu tive, uma transportadora. Uma transportadora, eu fazendo na execução, fruto de uma conciliação frustrada, conciliação feita de crédito extraconcursal, com execução frustrada depois, porque todos os bens que a gente procurava estavam arrolados na recuperação judicial. Até que, entre um Renajude e outro, né, aquela pesquisa do Detran lá que a gente faz, né, para ver se tem carro, se tem veículo, apareceu, além dos caminhões que estavam todos arrolados na recuperação judicial, aparece, e eu entendi que uma transportadora, os caminhões seriam essenciais, né, a atividade, então não daria para penhorar, ainda mais eu determino sempre a remoção. Então, penhorar e remover um caminhão de uma transportadora seria, que está em recuperação judicial, conflito de competência na certa, e o STJ, né, viria com razão. Mas aí eu encontrei uma Land Rover. Entre um Renajude e outro, apareceu uma Land Rover. Eu falei, opa, uma Land Rover parece que não é essencial, né, deve ser usado pelos dirigentes e tal. Mas, como não cabe a mim decidir se o bem é essencial ou não, se ele é de capital ou não, o que eu fiz? Determinei a penhora e remoção e oficiei ao juiz. É um caso, só valor relativamente baixo, oficiei ao juiz da recuperação judicial para que, se ele quisesse, substituísse por outro. Né? Se ele entendesse que aquele lá é essencial, ou enfim. Né? É até meio caricato, né? Parece que é, mas poderia ser. Né? Enfim, uma Land Rover, mas se fosse uma caminhonete no interior do Mato Grosso, a caminhonete pode ser essencial, se ele usa para chegar no estabelecimento, enfim. Pode ser essencial, aí cabe ao juiz da recuperação analisar. Mas a gente não pode deixar a execução parada. O que aconteceu? Determinei a penhora e remoção. Dívida era baixa, não veio acordo. Por quê? O que é importante fazer? Provocar a cooperação. Porque o STJ tem entendido que em caso de cooperação judiciária não há conflito. E mais, iniciada a cooperação judiciária, não há conflito, porque os juízes estão conversando. E a gente faria um ato concertado. Seria o quê? Penhora e ele fala, ótimo, pode penhorar, vender, e se sobrar alguma coisinha aí, me fala. Né? Que tem outros extraconcursais aqui que estão, enfim, pressionando aqui. Né? Não chegou a esse ponto, porque a pessoa não quis ficar a pé e pagou. Né? Agora tem um dispositivo interessante no 20C, que ele trata da conciliação e da mediação na recuperação judicial, mas eu aplico para todas as conciliações. O artigo 20C ele fala o seguinte, que no caso de conciliação preventiva ou antecedente, aí vai ter deságio, vai ter calendário para pagamento. Se a empresa pedir recuperação judicial, os créditos são reconstituídos. E faz todo sentido, para que não tenha deságio sobre deságio, que é o nosso problema na trabalhista. A gente chega lá no conhecimento ou na execução, a dívida é de 50 mil, combinou pagar 30, aí habilita, vai ter novo deságio lá? Então, o que eu tenho feito? Eu pergunto se a empresa está em recuperação judicial ou não. Já pesquisei, sei que não está, mas
Né? Está em recuperação, doutor? Não, não está. Tem planos de entrar em recuperação judicial? Porque a recuperação judicial ela não é decidida de um dia para o outro. É cara, tem uma assessoria qualificada, demora semanas ou meses, né, para o empresário decidir efetivamente distribuir o pedido de recuperação judicial. Então, geralmente já está ali no radar. Né? Pergunto, doutor, a empresa está em recuperação judicial? Não, não está. Tem planos de ingressar com pedido de recuperação judicial? Não, não está. Ótimo. Então, um dos parágrafos lá é: a empresa declara que não está em recuperação judicial e, caso faça pedido de recuperação judicial, eu não coloco 360 dias, que eu não homologo acordo com esse calendário de pagamento sem garantia. Só nos termos 916. Então, mas se até o final do pagamento pedir recuperação judicial, o acordo será revisto, quando é no conhecimento. E se for na execução, volta ao valor originário. E tem lastro no artigo 20C. Porque senão, a gente tem lá uma conciliação de 300, um processo de 300 mil, uma execução, faz um acordo de 100 mil, e na semana seguinte entra com pedido de recuperação judicial com mais deságio. Aí aqueles 300 mil que viraram 100 mil, que já é um deságio assim, gritante, aí reduz mais metade. Quer dizer, por quê? Porque a redução, em caso de recuperação judicial, não pensar num crédito constituído, me parece que tem que ser sobre o valor originário, né? Para que não tenha deságio sobre deságio. Por quê? Porque o plano pode ser aditado, né? Ele pode ser alterado, e o trabalhador, o credor, aceitou a conciliação pensando no atual plano. Mas depois esse plano é aditado e aumenta o deságio, né? Ou piora o cenário, né, de juros e correção monetária. Então, o que nós temos? No caso dos créditos concursais, é conciliar para habilitar, vírgula, feitas essas considerações todas, né? Com a decisão informada, né? A gente tem aqui, a gente recomenda, tem um site do TST que padece um pouco de necessidade de atualização, que é o Banco de Falência, que por lá a gente consegue pesquisar a situação do processo e a situação da recuperação judicial e da falência, né? Então, é mais uma possibilidade que a gente tem, além de pesquisar no Google, pesquisar no site do AJ, né, do administrador judicial, perguntar para as partes, também consultar a situação nesse banco de dados. Tudo para favorecer a boa-fé na negociação, né, a transparência das propostas, isso é essencial. Então a empresa chega e fala: meu plano de recuperação judicial prevê pagamento sem juros e correção, meu plano de recuperação judicial aprovado prevê deságio de 50%. Vamos combinar 200 mil, você vai receber 100 lá. É uma proposta. O trabalhador pode aceitar ou recusar, né? Mas recusa sabendo, aceita sabendo. O que não dá é para ter surpresinha, né? Bom, então, na conciliação, homologuei o acordo. 2 tipos de créditos, concursais e extraconcursais. Concursais serão habilitados, com aquelas premissas todas. E os extraconcursais seguem o calendário de pagamento. E quando a gente fala em seguir o calendário de pagamento, a gente abre aqui aquela criatividade que a gente tem na conciliação. Não é? Seja ofertar um bem em pagamento. Pode ofertar bem em pagamento? Pode. Eu tive um caso interessante de uma revendedora de carros, de moto, ela vendia carro e moto. E ela deu uma moto em pagamento. Pode? Pode. Por quê? Porque aquele bem faz parte do ativo circulante dela. Ela não encerrou a atividade. Ela está em funcionamento, ela vende moto. Então ela pode dar uma moto para o trabalhador. E foi o que aconteceu. Deu uma moto e mais R$1.000. O trabalhador ficou feliz. Era crédito extraconcursal, ele estava em recuperação judicial, deu uma moto seminova, ele recebeu e deu mais R$1.000, que eram os honorários do advogado. Outra coisa, negociar calendário de pagamento. Mesma coisa, para os extraconcursais a gente vai negociar como a gente faz em todas as outras conciliações. Né? E eventuais negócios jurídicos, né, que podem, que envolve também aí a mesma coisa aquela criatividade que a gente usa nas conciliações normais. Então, isso, para os créditos extraconcursais, a gente só tem que observar. Opa, obrigado. A gente só tem que observar aquelas peculiaridades, aquelas amarras dos parágrafos 7º-A e 7º-B do artigo 6º, que fala que o juiz do trabalho não pode praticar atos constritivos que inviabilizem a recuperação. A verdade é essa. Bom, eu com isso caminho aqui para o encerramento. Queria agradecer à escola, na pessoa do Luciano Coelho, que me fez o convite, agradecer ao Dr. João, e aqui fazer o merchan, né? O Vinícius, meu irmão, acabou de chegar, a gente escreveu o livro
de recuperação judicial, no site da editora, se digitar lá TRT9, eu sei que tem um desconto, não me recordo exatamente de quanto. E eu estou aí à disposição para perguntas, debate, aí o professor fique à vontade. Muito obrigado. Então, agradecendo aos nossos expositores, debatedor, nós convidamos o juiz coordenador da Escola Judicial, Luciano Augusto de Toledo Coelho, para a entrega dos certificados de participação e a lembrança especial da nossa escola, que é a reprodução da Araucária com as gralhas, reprodução da obra do artista plástico Rogério Dias.